Olá pessoal, este é um novo vídeo agora tratando de um processo com múltiplas reações, é o exercício 9.9 do Himmel-Blau. Então vamos aqui ao nosso exemplo. Ácido sulfúrico pode ser produzido pelo processo de contato de acordo com as seguintes reações. S mais O2 formando SO2, 2SO2 mais O2 formando 2SO3, SO3 mais H2O formando H2SO4. Então são as três reações que acontecem para a formação do ácido sulfúrico. Como parte do projeto preliminar de uma planta com capacidade de produção de 2.000 toneladas por dia de ácido sulfúrico, 66 graus Balmer, e aqui ele já dá a definição de quanto vale 63 graus Balmer, que é 93,2% de ácido sulfúrico em peso, você tem a tarefa de calcular o seguinte: quantas toneladas de enxofre puro são necessárias por dia para operar esta planta? Quantas toneladas de oxigênio são necessárias por dia e quantas toneladas de água são necessárias por dia para a reação. Então são três perguntas: toneladas de enxofre necessárias, toneladas de oxigênio e toneladas de água necessárias. Vamos à solução. Aqui em cima descritas as nossas reações. Então nós temos uma tabela aqui embaixo com as massas moleculares de cada um dos participantes dessa reação que nos interessam calcular. E vamos então aos cálculos. 2.000 toneladas de ácido sulfúrico a 93,2%, ou seja, um ácido sulfúrico diluído com água. Na realidade, nós precisamos apenas de 1.864 toneladas de ácido. Por quê? Porque o restante aqui, os 6,8%, serão água. Fazendo o cálculo, então, dividindo 1.864 toneladas por 98 toneladas por tonelada mol, que é a massa molecular do ácido sulfúrico, nós precisaríamos de 19,02 tonelada mol. Então, quanto nós vamos precisar de enxofre? Olhando aqui as nossas reações totalmente balanceadas, nós temos que 1 mol de H2SO4 precisa de 1 de SO3. Para formar 1 de SO3, se aqui fosse 1, nós precisaríamos 1 de SO2. E para formar 1 de SO2, 1 de S. Então, significa que para 1 mol de H2SO4, eu preciso 1 mol de enxofre. Se eu tenho então aqui 19,02 tonelada mol de H2SO4 que serão produzidas, eu precisarei 19,02 tonelada mol de enxofre. Multiplicando pelo 32, que é a massa molecular de enxofre, são 608,64 toneladas de enxofre. A segunda parte do nosso cálculo, então, é o cálculo do oxigênio. Nós temos o seguinte: para a primeira reação, S mais O2 forma SO2, então eu tenho 1 mol de oxigênio necessário. Para a segunda reação, vamos imaginar que eu quisesse produzir apenas 1 mol de SO3, porque é o necessário para produzir 1 mol de H2SO4. Então, se eu quisesse 1 mol de SO3, eu precisaria de 1 mol de SO2 e meio mol de oxigênio. Então, nós precisaríamos aqui no total, nessa nossa reação completa, para chegar no H2SO4, 1 mol de O2 nessa primeira parte da reação e mais meio mol aqui. Então, 1,5 mol. Então, ao invés de 19,02, então para cada 1 de H2SO4 eu preciso 1,5 de oxigênio. Então, eu precisaria de 19,02 vezes 1,5, que dá um valor de 28,53 tonelada mol de oxigênio. Multiplicando por 32, que é a massa molecular do O2, 912,96 toneladas de oxigênio. E o último cálculo é quanto nós precisamos de água. Para 1 mol de H2SO4 eu preciso 1 mol de água. Então nós temos aqui 19,02. Se eu preciso produzir 19,02, eu preciso 19,02 de água. Multiplicando por 18, que é a massa molecular da água, nós temos 342,36 toneladas. Muito bem, essa é a resolução do exercício. Quem tiver dúvidas, por favor, não deixe de postar aí no canal. Muito obrigado.